herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento com Deus aqui, pela sua TV Itapetinga e retransmitido pela TV ID. Quero deixar meu beijo especial para todos que me assistem toda semana, estão juntinhos aqui comigo. Muito obrigada pela sua audiência, Deus abençoe a sua vida. Passe o nosso programa para outras pessoas, convide, fala, vamos assistir o programa da Deia. Então vocês são todos muito bem-vindos aqui, viu? E também gostaria de te lembrar que você pode baixar o aplicativo da TV Itapetinga na sua Smart TV. E aí você vai conseguir acompanhar toda a programação da nossa querida TV. Bom, hoje o programa tá recheado, como sempre, de coisa boa. Vamos falar uma palavra que vai te exortar com amor, te trazer mais pertinho do Senhor. Teremos um momento de dica de saúde emocional, papo de menina, momento de oração. É o nosso momento com Deus. Então, vem aí fazer parte, chame mais pessoas e eu já te espero no próximo bloco para o nosso momento da palavra. Fique aí comigo até o finalzinho do programa. Até o próximo bloco. Até já! Se você quer ajudar o Ministério de Andréia Alves, adquira um dos seus livros, Mulheres Motivadas para Vencer, volume 1, mais de 1.500 cópias vendidas. Moldada por Deus, volume 2, mais de 3.000 cópias vendidas. E para jovens e adolescentes, Manual da Menina Poderosa, mais de 1.500 cópias vendidas. Ajude esse ministério. Você pode comprar através do nosso site da TV Itapetinga ou através do telefone 11 980 24 16 26. Sabe quanto custa a felicidade? Menos de R$50 por mês. É isso mesmo. É o preço da minha plataforma Clube da Mulher Feliz, que por R$ 49,90 mensais você terá acesso às terapias positivas gravadas e as que serão gravadas ao vivo. Você também terá acesso ao curso Cultivando a Felicidade para aprender a gerenciar as suas emoções. E em breve, o curso Moldada por Deus também estará nessa plataforma. Gente, é muita bênção por muito pouco. E eu te espero te ver lá no Clube da Mulher Feliz. Sabe por quê? Porque você merece florescer e viver a sua melhor versão. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. No momento da palavra de hoje, nós vamos ler aqui na Bíblia da Mulher Moldada por Deus, que vem junto com o meu livro da Andréia Alves, que tem espaço para você ler, anotar, palestrar, fazer estudo. Se você não tem ainda a sua Bíblia, peça que nós faremos chegar até você. Bom, o texto que nós vamos ler hoje está em Colossenses 3, de 1 a 17, que diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes o velho homem com os seus feitos,
e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim farei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo perfeito, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que texto fantástico, que texto aconchegante. Ele nos ensina a ter uma vida santa que agrada ao Senhor. Olha, esse texto, ele é uma direção na nossa vida, de como a gente deve proceder como filhos de Deus. Bom, o texto já começa falando: buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. E aí no 2 ele fala: pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Então, ó, buscai, pensai, tenha fome, tenha afeição por essa palavra, pelas coisas do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente fica enfastiado das coisas de Deus, das coisas da igreja, das coisas do reino. E muitas vezes a gente não quer mais participar, a gente fica distante. Sabia que a comunhão com os irmãos, estar na casa do Pai, zelar pelas coisas do Senhor, se alegrar com as coisas do reino, é um transbordar de quem anda com Deus, de quem tem afeição pelas coisas de Deus, de quem pensa mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Eu estava lendo Neemias esses dias, e Neemias estava construindo, o muro do templo, e ele fala assim: eu tenho tanta coisa para pensar que eu não tenho tempo de pensar em investimentos da terra. Eu estou construindo, eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Então, Neemias não tinha tempo para pensar nas coisas da terra, de tão envolvido que ele estava com as coisas de Deus. E esse envolvimento, gente, é muito mais do que ativismo. Não é assim, eu faço uma coisa hoje, amanhã, depois de amanhã. Não é uma fuga emocional. Muitas vezes as pessoas se lançam ao trabalho, se lançam ao ativismo dentro da igreja, se lançam a algumas coisas por simples fuga de si mesmo. Então, é como dizem, o workaholic, aquela pessoa que trabalha demais, tá fugindo de si mesmo, tá fugindo do seu âmbito, da sua família, do seu habitat. Então, só um minutinho. Desculpem. Então, o que nós precisamos fazer? Rever o que tem ocupado o meu pensamento. São os investimentos da terra? São as coisas da terra? O carro da última moda? O terreno que eu vou comprar para mim? O que tem ocupado o seu pensamento?
Muitas vezes a gente terceiriza as coisas de Deus, né? Deus abençoa a igreja, Deus abençoa o meu casamento. Não, Deus me usa para abençoar a minha igreja. Deus me usa para abençoar o meu casamento. Deus me usa para abençoar a minha família. A gente faz essa terceirização porque a gente não tem tempo de pensar nas coisas do céu, do reino de Deus. E as coisas do reino de Deus, elas exigem dedicação, elas exigem afeição, elas exigem fome, vontade. Gente, uma coisa é você comer uma comida sem ter vontade, e a outra coisa é você saborear e falar: meu Deus, que prato delicioso que é esse! Eu tava esperando comer isso. Ai, dá água na boca. É diferente de você comer alguma coisa por obrigação, ou porque tem que comer senão morre de fome. Ah, meu corpo precisa de alimento. As coisas sem sabor, sem prazer, sem amor, sem vontade, elas viram rotinas, elas viram obrigação, elas viram piloto automático na nossa vida. E o nosso Deus aqui diz: olha, não despreze mais as minhas coisas. Me dê prioridade na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus negócios, nos seus planos. A gente não está aqui para nossa autorrealização no sentido de fazer aquilo que nos faz feliz. A gente está aqui para fazer o coração do Senhor feliz e com isso sermos felizes na vontade de Deus. Então, hoje a gente tem vivido dias de muito egoísmo. Dias que eu olho realmente para minha conta bancária e percebo: eu preciso trabalhar mais para juntar mais, para acumular mais. Não junteis tesouros na terra. Não é pecado você ter uma boa vida, você ter bons negócios, não é pecado. Mas se esses negócios estão tomando o lugar de Deus na sua vida. É pecado se você está se afastando das coisas do céu e se aproximando mais das coisas da terra. Vamos pensar um pouquinho como tem sido a nossa vida, a nossa rotina. Você tem desprezado as coisas do Senhor? Está cansado das coisas de Deus? Ah, não, eu não fiz isso a vida inteira, agora eu vou cuidar de mim, das minhas coisas. Não despreze o Senhor. Não despreze as coisas que são do reino de Deus. Não despreze. Porque isso é importante para o Senhor e deve ser importante para você também. Então repensa aí o que você tem feito, porque o Senhor diz o seguinte no verso 5: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele fala assim: sejam diferentes. Se vocês pensarem mais nas coisas do céu do que menos na coisa da terra, vocês vão ser diferentes. Porque aqui nós estamos mortos para esse mundo e vivos para Cristo. Então a nossa vida já não é mais daqui. Não pertence mais às coisas deste mundo, pertence aos céus, aos valores dos céus. E os valores dos céus nos dizem para nós valorizarmos tudo que é importante para Deus. Pregar o Evangelho, trabalhar na obra de Cristo, ser um instrumento de salvação para este mundo. Este é o nosso propósito. O nosso propósito não é se matar para acumular, o nosso propósito é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. E quando a gente está perdido nos nossos propósitos ou com os pensamentos mais na terra do que no céu, a gente inverte todos os valores e começa a realmente a querer construir neste lugar que é só uma passagem para nós. E no verso 5 fala assim: deixe de lado a fornicação, a impureza, a afeição desordenada. Aqui entra aquelas emoções desequilibradas, sabe, aquela coisa de idolatria, de eu morro sem essa pessoa. Para dessa afeição desordenada e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então, o Senhor também fala o seguinte: larga de lado a ira, a raiva, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Quando a gente começa a olhar para os valores do céu, a buscar o que o Senhor acha importante, a gente muda o nosso jeito de falar, a gente muda o nosso jeito de pensar, a gente não combina com rodas que falam coisas ruins, coisas feias, maledicência. Porque os nossos valores não são daqui da terra, não são. Outra coisa importante, não mintem uns para os outros, porque vocês já se despiram do velho homem. Isso aí já ficou para trás, isso aí já foi morto na vida de vocês. Agora é Cristo que habita na sua vida, e os valores da sua vida têm que ser os que honram a Jesus. E vos vestirdes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Renove-se. Renove-se. Estar na presença do Senhor é se renovar dia após dia. Gente, o que eu tô falando é algo que muitas pessoas podem achar que é o óbvio. Mas tem muitos cristãos dentro da igreja cansados das coisas de Deus e estão desanimados. E quando vão para a igreja não saem de lá revigorados. Sabe por quê? Porque os seus pensamentos estão nas coisas da terra. Os seus pensamentos não estão nas coisas de Deus, não estão nos valores do céu. A alegria dele é o ouro da terra e não o fato de termos os nossos pecados lavados em Cristo Jesus. Se a gente não fizer uma conversão de pensamento aqui, a gente começa a desprezar o que é o sentido total da nossa vida. E tem muita gente que vai para a igreja só para cumprir um ritual. Nada muda, porque a cabeça dessa pessoa não está no céu, está na terra. Então muitas coisas não fazem sentido dentro da igreja para esse crente que vai até lá enfastiado das coisas de Deus, enjoado, desprezando. Então o que eu estou falando parece óbvio, mas não é. Você não deve estar na casa do Senhor com os pensamentos: ai, onde que eu vou investir, onde que eu vou comprar, ai, qual é a roupa da moda. Para! Os valores de Deus não são esses. Não são. Ele não está preocupado se você está com Rolex no pulso ou se você está sem relógio. O que ele quer é o nosso coração, é o nosso valor para as coisas dele, para o próximo, de pregar o evangelho, de mostrar Jesus para as criaturas. Em Cristo nós somos todos lavados e remidos, então todos temos a mesma sorte, a mesma bênção. Para de se sentir menor do que alguém só porque você não tem o carro do ano, só porque você não tem o dinheiro investido no banco. Se você tem os seus pecados lavados, você tá zerado, você tá feliz, você é o cara mais sortudo desse mundo. Mas se você olhar pelos valores da terra, isso não faz diferença. Mas se você olhar pelos valores do céu, você tá com a eternidade garantida. Percebe como é perigoso a gente deixar as coisas da terra envenenar a nossa mente, as nossas emoções, e essas emoções nos levarem a um lugar de ressentimento, como se Deus devesse alguma coisa pra gente. Ai, porque eu não sou, não consigo, eu não tenho. Sai desse lugar pequeno e entra no lugar de adoração. Entra no lugar onde Cristo te redimiu, te salvou. Pega as suas emoções que estão contaminadas pelas coisas da terra, essas emoções que tem malícia, que tem inveja, que tem ira, cólera, que tem fofoca, sabe? Essas emoções adoecidas que estão em você, pega todas elas e leva ao altar do Senhor e fala: Senhor, eu tenho vivido, eu tenho me contaminado, eu tenho me envenenado com os valores da terra. Eu tenho achado que fulano que tem mais, eu falo mal dele. Ou fulano que é inferior a mim, eu falo mal dele. Senhor, eu tenho vivido os valores da terra, onde eu dou mais importância para a aparência, onde eu dou mais importância para o dinheiro. Eu quero viver os valores do céu. Me ajuda, Senhor. É isso que você precisa fazer.
Se você tem se sentido cansado das coisas de Deus, tá na hora de pensar nas coisas do alto com respeito e admiração. Outra coisa, no verso 12 diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Não dá para ser filho de Deus e andar na contramão disso que o Senhor nos pede. Não dá. Se você tem andado na contramão, é porque você está pensando mais nas coisas da terra do que nas coisas de Deus. Você precisa se revestir de filho, herdeiro do Senhor, abençoado, amado, perdoado, redimido. E aí, andar como um filho santo e amado de Deus. Você precisa se parecer com o Pai. Sabe como a gente faz para se parecer com o Pai? A gente treina um pouquinho por dia, treina através da leitura da palavra, da oração. Alguém que quer correr numa maratona precisa treinar. A gente precisa treinar todos os dias para ser mais parecido com Jesus. São exercícios diários de devoção, de adoração, de confissão. Sabe, fazer o seu momento com Deus todos os dias. Porque Ele é a razão da nossa vida. Ter uma entranha de misericórdia. Sabe, você ter misericórdia pelas pessoas. Se a gente está com os pensamentos mais na terra do que do céu, a gente julga demais, a gente fala mal, a gente não tem paciência, a gente não se desdobra para pregar o evangelho, a gente não se estica para atender o outro. Que você tenha uma entranha de misericórdia, uma misericórdia que brota de lá de dentro e fala: essa pessoa precisa de Jesus, eu vou lá falar para ela. Eu vou lá apresentar os valores do céu para ela. Mas aí como você vai apresentar se você tá cheio de valores da terra? Faz uma limpeza aí no seu coração. Deixa os valores do céu transbordar a sua vida. E você vai se preocupar com o outro que está indo para o inferno. Hoje eu li uma devocional da Corrie ten Boom. Eu li a Corrie ten Boom, eu tinha 9 anos de idade, eu era junior. E eu li todos os livros missionários de Corrie ten Boom. E ela foi uma judia que ficou no campo de concentração de Hitler. E ela sofreu horrores, horrores, horrores. E na devocional dela hoje ela diz: você não vai ficar de braço cruzado enquanto tem um mundo caminhando para o inferno, vai? Você precisa fazer alguma coisa. Deus, abençoe o mundo através de mim, através da minha boca. Você precisa parar de pensar no que você não tem e dividir o que você já tem, que é vida, vida eterna, perdão, salvação. Tira os olhos das coisas da terra, meu amigo. Tira, porque as coisas da terra querem te afastar do Senhor. Ah, Deia, mas se eu comprar uma casa, eu vou estar me afastando de Deus? Claro que não. Mas a preocupação de administrar os seus bens, gente, ninguém tá falando aqui pra gente ir num monte e ficar só lá adorando ao Senhor, não é isso. Isso não é pensar nas coisas do céu. O que eu quero dizer é, viva na terra com a cabeça no céu, no sentido de tudo que fizer, seja para honrar o nome do Senhor e seja para que o nome dele seja conhecido pelas pessoas que não o conhecem, para que haja salvação, para que haja perdão, para que eu seja um instrumento de resgate de vidas do inferno. É isso. Então no meu trabalho eu vou dar testemunho, eu vou evangelizar, na minha casa, no meu casamento, é ser um missionário em qualquer lugar, para compartilhar o que há de mais importante nesta vida, que é o amor de Jesus. Bom, que você também seja cheio de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Gente, a gente vive num mundo onde tudo isso daqui
a gente não tem visto mais. A gente não tem visto pessoas boas, pessoas humildes, cada um quer ser maior que o outro, mais arrogante que o outro. A gente não vê mais pessoas com mansidão. Mansidão é o equilíbrio nas emoções. Todo mundo estourado, todo mundo sem paciência no trânsito. Então você não pode dar uma buzinada que a pessoa já vem te perseguir. Tá uma loucura. E no meio dessa loucura estão os filhos de Deus agindo igual à loucura da terra. Há um convite do Senhor para nós nessa noite. Haja da minha maneira. Não se iguale à maneira do mundo. De verdade. Amanhã, se você for brigar com alguém no trânsito, pensa, eu sou filho de Deus, eu preciso representar o reino dos céus nessa terra. Não fale palavrão, porque você precisa representar o reino de Deus nessa terra. Fale de Jesus para quem você encontrar na rua. Seja um portador de boas notícias, de amor, de generosidade, de gentileza. Para de se parecer com as pessoas dessa terra que não tem Jesus. Você tem. Seja diferente. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, dando suporte para os nossos irmãos, suporte para as pessoas que necessitam. Nós também devemos perdoar. Ai, como é difícil. Olha, quando a gente não perdoa, a gente está permitindo que o nosso sentimento, que a nossa emoção nos leve para uma prisão. A palavra emoção, ela vem do latim movere, e ela quer dizer que as nossas emoções, elas sempre nos movimentam para um lugar. E a gente pode escolher se esse lugar é um lugar de sombra, onde eu vou viver raiva, ressentimento, ódio, vingança, ou se essa emoção vai me levar para uma redenção, onde eu vou pedir perdão, onde eu vou me livrar do peso do ressentimento, da dor, da dúvida. É dizer assim para nossa emoção, você não vai me colocar nesse lugar de dor. Eu me retiro desse lugar de dor e levo a minha emoção para um outro lugar, primeiro ao altar do Senhor, para que eu não seja uma vítima das minhas próprias emoções. Para onde suas emoções têm te levado? Para raiva, para o ódio, para vingança, para ingratidão? Ou elas têm te levado para o Senhor? Elas têm te levado para um lugar de redenção, para um lugar onde você pensa assim, não, eu não vou ser escravo desse sentimento, eu vou perdoar, eu vou esquecer, eu vou deixar para lá, porque realmente isso não faz parte de mim, não quero que faça. Perdoe e suporte uns aos outros. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor realmente cobre uma multidão de pecados, os seus pecados. Então ame, faça tudo com amor, para Deus, para você, para os outros. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Por que você está vivendo tanta turbulência aí na sua cabeça, no seu coração? Para que tanta preocupação? Para que esse ritmo de vida tão alucinado e tão distante do Senhor? Para quê? Que tal colocar a cabeça no lugar certo, nas coisas do Senhor, nos valores do Senhor? E aí você vai conseguir ter paz. A paz reinará em meio ao caos. Porque quem dá a paz para nós é o nosso Deus. E ele não fala assim, ó, eu vou dar se ele já deu. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Ele nos deu. É sua. Para de encher o seu coração e o seu pensamento de guerra, de medo, de preocupação e encha de paz. E sede agradecidos. Quem tem paz agradece. Quem tem paz tem condição de olhar para as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Quem tem paz consegue ter uma vida muito mais feliz, harmônica, cheia da presença do Senhor. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente.
Então, o que tem que habitar o meu coração e minha mente? Não são as minhas preocupações, não são os meus investimentos, não são o carro da última moda, não são as roupas da última moda. O que tem que ocupar a minha mente, o que tem que habitar a minha vida abundantemente é a palavra de Cristo. Do que você tem se alimentado? De notícias ruins? De palavras ruins? De conversas que não edificam? Que tal se encher da palavra do Senhor, através da leitura da Bíblia, através de uma conversa com um amigo, através de um podcast, através do programa Momento com Deus? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Não é um pouquinho assim, ó. É muito. Que encha todo o seu ser e transborde em todos os seus relacionamentos, em todos os seus negócios, em toda a sua vida. Que a palavra do Senhor habite e transborde em você. Não deixa ela escondidinha lá no canto do coração, não. Deixa ela transbordar. Deixa ela realmente mostrar que você é diferente para esse mundo. Que você seja sábio. Que você aconselhe um ao outro com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Você tem tido esse momento de adoração ao Senhor, cantando, louvando? Quando a palavra do Senhor habita o nosso coração, a nossa vida, nós cantamos, temos sabedoria, aconselhamos, nós fazemos tudo para a glória do Senhor, que é o último versículo que diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Quando a gente pensa nas coisas do céu mais do que nas coisas da terra, a gente dá graças ao Senhor. A gente consegue fazer tudo para glorificar o nome dele. A gente consegue realmente ter um semblante diferente das pessoas que não seguem a Jesus. Se você segue a Jesus e está com o semblante caído, olhe para as coisas do céu. Chame de pecado aquilo que te afasta do Senhor, os seus sentimentos, as suas ambições, a sua inveja, qualquer sentimento que esteja te levando para longe do Senhor. Olhe para esse sentimento, leve ele para o altar e diga: você não vai me colocar nesse lugar, longe da presença do Senhor. Eu não vou me afastar das coisas do céu. Gente, coisa do céu é reunião com os irmãos da igreja, é ler a palavra do Senhor, é orar, é trabalhar para o reino, é usar dons e talentos para Jesus, é evangelizar, é pregar, é realmente abençoar o mundo através da sua vida. Bora pensar nas coisas do céu e menos nas coisas da terra? Eu tenho certeza que a sua vida vai andar cheia de paz e com muito mais harmonia, cheio da presença do Senhor. Deus te abençoe e eu te espero para o próximo bloco, para o momento da dica de saúde emocional. Até já! E vamos agora para o momento da dica de saúde emocional. E hoje eu vou falar sobre a apatia. Bom, você viu que no momento da palavra a gente conversou um pouquinho sobre as coisas do céu e as coisas da terra. Quando a gente começa a pensar muito nas coisas da terra, a gente começa a ficar com a cabeça cheia, as emoções cansadas, sugadas. O que acontece? A gente pode entrar num estado de apatia. Não só por pensar nas coisas da terra, mas por fazer as coisas de maneira automática, sem ânimo, sem desejo, sem apreço pelas coisas do Senhor. Gente, a apatia, ela tem uma causa provável emocional que é resistência ao sentimento, entorpecimento do eu, medo. Quando a gente pensa demais nas coisas da terra, a gente tem um entorpecimento do eu. Tudo passa a girar em torno do meu umbigo. Mas quando a gente pensa nas coisas do céu, Cristo é o centro e tudo passa a girar em torno de Cristo. Saia dessa apatia, saia disso que tem roubado a sua energia, que tem te preocupado, tem trazido comparação, tem trazido medo, insegurança. Saia desse estado,
Você não nasceu para apatia. Quando a gente lê a palavra entusiasmo, ela significa alguém cheio de Deus, alguém que transborda Deus. Então a apatia é o contrário, é quando você não transborda nada de Deus, quando não se vê nada de Deus em você, você entra na apatia, no pecado de desvalorizar tudo na sua vida, no pecado da ingratidão. E aí você vive presa num estado que não é o que Deus tem para sua vida. O Senhor tem um sorriso para você, o Senhor tem bênçãos, o Senhor morreu numa cruz para te dar vida abundante. A apatia não combina com o servo do Senhor. Então, se você está nesse estado apático, vamos rever nossas emoções, vamos rever quais prioridades você tem dado na sua vida, se para as coisas de Deus ou para as coisas da terra. E qual que é o novo padrão de pensamento para você ter para sair dessa apatia, emocionalmente falando? É dizer assim, pensar e sentir, é seguro sentir. Eu me abro para a vida, estou disposta a viver minha vida por completo. Quando a gente está no estado de apatia, a gente está desperdiçando vida. É como se ela escorresse das nossas mãos. Não desperdice a sua vida. Saia desse estado de apatia, onde você não vê alegria em mais nada. Resgate essa alegria no viver. Resgate essa vontade de sonhar, de realizar pro Senhor. Resgate os seus dons e talentos na igreja. Resgate o desejo de estar em comunhão com os irmãos. Como eu disse, estar com os irmãos é um transbordar do Espírito de Deus nas nossas vidas. Saia dessa apatia. Eu vou ler mais uma vez qual que é o novo padrão de pensamento para sairmos desse padrão, dessa apatia, que é dizer, é seguro sentir, eu me abro para a vida, estou disposta a viver minha vida por completo. Esteja disposta a viver a sua vida por completo, porque o Senhor morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. Resgata essa vida que está aí dentro de você e bora trabalhar para Jesus. Eu te espero no próximo bloco para o Papo de Menina. Até já! E no Papo de Menina de hoje eu quero falar sobre a importância do sorriso. Gente, o sorriso, ele manda uma mensagem para o nosso cérebro de que você é linda, mais do que vencedora, que você é filha do Senhor. Manda uma mensagem real de vitória. É uma mensagem de que, olha, você tá demais. Ai, se o cérebro vê você sorrindo, ele realmente se prepara para coisas boas. Agora, se o cérebro te vê assim, ó, carrancudo, mal-humorada, ele se prepara para dizer assim, o dia tá ruim, nada vai ser bom. Então, o nosso corpo, ele responde aos nossos sentidos. Então, que tal usar o seu sorriso para sorrir? Para realmente expressar que você é uma filha de Deus feliz. Então, mostre mais o seu sorriso. E eu vou falar um pouquinho aqui de um trecho do livro da Menina Poderosa, que fala sobre o sorriso, que diz assim: sorria para você mesma, depois para os que estiverem ao seu redor. Sorria para os desafios, sorria por repetidas vezes e então o sorriso não te abandonará. O passo seguinte ao sorriso é o entusiasmo. Não imponha seus problemas aos outros. Você não foi criada para gerar problemas. Você foi criada para gerar entusiasmo. Encoraje você mesma e encoraje quem estiver ao seu redor. Cante e se alegre. Um rosto feliz e uma atitude positiva são sempre inspiradoras para outras pessoas e é um ambiente mais que saudável para Deus habitar e agir na sua vida e através dela. O seu sorriso sempre será o maior enfeite do seu rosto. Alguém já disse que um sorriso no rosto de uma mulher apaixonada é a mais reluzente que um colar de diamantes. O sorriso deixa a gente mais bonita. A Bíblia diz que o sorriso formoseia o rosto. Então, se você ficar com a cara fechada, você vai ficar mais feia, você vai ficar mais chatinha, desagradável. E o nosso Deus nos fez para sorrir, para sermos luz, para iluminarmos as pessoas com a luz de Cristo que habita em nós. Então, sorria.
todos os dias, decida sorrir. Eu nunca me esqueço quando eu tinha 7 anos que eu fui no médico com a minha mãe e todas as mães estavam sérias, era bem de manhãzinha e tinha uma mãe que sorria. E eu era criança e eu olhei para aquela mãe e eu disse assim para mim mesma: eu vou sorrir. O sorriso vai ser a minha marca registrada. Que linda essa mulher sorrindo, eu quero ser linda igual ela. Eu me lembro do rosto dela até hoje. E o sorriso tem sido a minha marca registrada, porque eu quero que as pessoas me vejam como alguém feliz no Senhor, para a glória do nome dele. Então sorria você também, você fica muito mais bonita e honra o Senhor com essa atitude. Um beijo, eu te espero no próximo bloco e também na próxima semana com Papo de Menina. E o próximo bloco é o momento da oração. Até já! E vamos agora para o momento da oração. Você que tem o seu pedido, já vamos começar a agradecer, porque fiel é o Senhor que nos escuta, que move um mundo, que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Então, bora confiar nesse Deus. Bora orar? Senhor amado, Pai querido, muito obrigada por mais um programa, obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua exortação em amor para vivermos uma vida de santidade como o Senhor nos ensinou em Colossenses 3 nesta noite. Obrigada, Pai, pela sua paciência conosco. Obrigada por nos querer ver sorrindo, transbordando vida, tendo uma conduta de gente que pertence a Ti. Então, Pai querido, lapida o nosso coração para que possamos ser mais parecidos contigo todos os dias. Que nós possamos treinar como as pessoas que correm uma maratona treinam todos os dias. Nós queremos também treinar para nos parecer muito mais com Jesus a cada dia em todas as nossas atitudes. Pai, nessa hora, ouve a oração do seu povo, ó Pai. Abra portas de emprego, restaure casamentos, abra, Senhor Deus, caminhos no deserto, traz, Senhor Deus, diagnósticos, traz cura, Senhor. Tira, ó Pai amado, o teu filho ou tua filha que está num leito de hospital. Tenha misericórdia, Pai, dos que sofrem maus tratos, dos que sofrem abusos emocionais. Ó Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus que coloca em ordem todo o caos. Então que essas pessoas Te conheçam, que o Senhor use a minha vida e a vida de quem está assistindo esse programa para abençoar vidas, para mudar realidades no Teu nome, Senhor. Usa-nos para o Teu reino, para que ele seja multiplicado, ó Pai amado, para que muitas vidas possam chegar até a Ti. Guarda as crianças, Senhor, que elas possam crescer em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Guarda, Senhor Deus, cada problema do Teu servo que está aqui. Pai, guarda também a pequena Aurora, Senhor Deus, que estava internada com suspeita de meningite. Ó Pai, obrigada pela alta que ela teve, mas continue abençoando o processo de recuperação dela, Senhor. Uma bebezinha que precisa muito do seu cuidado, e muito obrigado, porque nós vimos o seu cuidado em cada momento na vidinha dela. Ai, Senhor, alcança todas as crianças que necessitam, os Teus filhos, que o Senhor abençoe todas as áreas da vida dos Teus filhos. Muito obrigada pelo seu amor. Queridos, em nome de Jesus, amém, né? Esqueci de finalizar com o principal, que é o nome poderoso de Jesus, para ouvir as nossas orações e nos responder com vitória. Queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, shalom sobre a sua casa, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, uma semana de bênção para você, que o Senhor Deus encha você de solução, de entusiasmo, de sorriso, de bênção sem fim, e que você seja uma bênção para mudar realidades nesse mundo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, bênçãos e beijos para você. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Minha herança, projeto de Deus, minha família é o sonho de Deus.